Olá, bem-vindo de volta à nossa videoaula. Deixa eu só me certificar de que nós realmente estamos gravando. Acho que sim, acho que está tudo certo. Então vamos lá. Ainda falando um pouco sobre fóton e sobre as características desse fóton. Eu quero, talvez não tivesse ficado muito bem estabelecido, então eu vou retomar algumas ideias aqui para que a gente já está começando a nossa disciplina, mas a gente está de uma forma bem caminhando devagar, passo a passo, para que vocês consigam entender. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que o fóton ele não tem massa. O fóton, ele não é matéria, ele não tem matéria, mas ele é uma partícula, porque ele se comporta como partícula em determinados momentos. Tanto é que o fóton interage com a matéria, e isso é algo que a física clássica não consegue explicar. E aí é o momento que entra a física quântica para explicar esse fenômeno. Outro detalhe, o fóton ele não tem carga elétrica. O fóton não é positivo nem negativo, mas o fóton ele pode carregar os elétrons, ele pode interagir com o elétron, ele pode fornecer energia para o elétron ou para uma molécula e assim ele pode interagir, é dessa forma que ele pode interagir com a matéria. Um outro detalhe é que o fóton ele tem spin igual a 1. E eu vou estar explicando o que é spin, eu vou estar explicando o que significa, a que está relacionado à energia e assim por diante. Então, outro detalhe é que a velocidade do fóton, que é a velocidade da luz, é a velocidade limite, ou seja, não existe nenhuma partícula, por mais que nós conheçamos várias partículas hoje, não existe nenhuma partícula que consiga ultrapassar a velocidade que a luz tem, que a luz emite. Então, a velocidade da luz ela é absoluta. O que quer dizer absoluto? Quer dizer que não depende do referencial onde ela está ou onde quem está observando está. E é aí que entra a relatividade do Einstein. Então, a velocidade, ela sempre vai, a velocidade da luz, a velocidade do fóton, sempre vai permanecer a mesma, não vai mudar, independentemente do referencial que você esteja. O outro detalhe é que a partícula, ou o fóton, é uma partícula, se comporta como uma partícula que tem massa, mas não tem massa, e é uma partícula estável. O fóton ele tem estabilidade, ele não precisa de nenhum outro elemento para que ele fique estável na natureza. Então ele existe na natureza porque ele está absolutamente estável. Então vocês devem estar vendo esse simulador aqui, onde eu estou emitindo uma luz, eu estou emitindo fótons sobre uma partícula. E essa frequência aí está próximo ao vermelho, na verdade está em relação ao vermelho, e esses fótons eles estão sendo emitidos. Quando eles atingem a partícula, o que acontece com essa partícula? Ela aumenta a sua quantidade de energia, o elétron aumenta a sua energia. Depois ele emite fóton, o elétron emite o fóton de volta para adquirir a sua estabilidade novamente e volta ao seu estado normal.
Então, esse é chamado efeito Compton. É quando o elétron, o fóton interage com uma partícula, essa partícula aumenta a sua energia. Vocês podem estar olhando esse gráfico aqui, percebendo que essa energia aumenta toda vez que o fóton interage com essa partícula. Então, o fóton incidiu na partícula e não teve condições de arrancar o elétron. Então, o que acontece com esse elétron? Ele fica eletricamente excitado, ou seja, ele vibra mais, ele pode passar de um estado de energia para outro, só que esse não é o estado natural dele. Então, o que ele faz? Ele volta para o estado natural dele. Quando ele volta para o estado natural dele, ele não pode voltar com aquela energia que ele tinha. Então, o que ele faz? Ele emite o fóton. Por isso que algumas substâncias, elas têm uma propriedade luminosa. Por quê? Porque quando elas recebem essa energia não é capaz de arrancar o elétron, então essa energia ela é emitida pela substância de volta para que a substância adquira novamente a sua estabilidade. Um outro programa que dá para perceber muito bem, eu coloquei esse aqui especificamente porque tem um vídeo falando sobre micro-ondas, o aparelho eletrodoméstico, mas aqui eu estou falando de micro-ondas em termos de onda eletromagnética. Então, em termos de onda eletromagnética, eu tenho a emissão de fótons aqui, porque radiação também emite fótons. A luz é radiação dentro do visível. Então, essa radiação, ela está sendo emitida numa molécula de água, H2O. E quando esse fóton dessa micro-onda interage com essa partícula de água, ela começa a vibrar. E é justamente nessa vibração que acontece o aquecimento da água. Então, percebam que a micro-onda em si, em termos de radiação, não danifica nem muda a estrutura da molécula. Tem muita gente que acha que o micro-ondas é danoso para a saúde, mas pelo contrário, a micro-onda em termos de radiação só faz com que a partícula comece a vibrar e, consequentemente, a sua energia vai aumentar. Percebam que ela recebe essa energia, assim como ela emite essa energia. Você pode dizer, professora, mas eu não consigo ver a partícula. Acho que travou aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Ok, eu acho que, professora, eu não consigo ver, depois que a água é aquecida, eu não consigo ver a água emitindo energia. E eu posso te dizer, mas é claro que você não vai conseguir enxergar, porque nem toda a radiação os nossos olhos conseguem enxergar. Então, objetos que são aquecidos, que estão quentes ali, da forma como a gente utiliza no cotidiano, o termo quente, mas o termo é temperatura alta, o termo correto. Então, tem uma jarra de água, uma jarra com água com uma temperatura muito alta. Ela está emitindo fótons? Tá emitindo fótons, porque ela é vermelho. E se ela está emitindo essa radiação, nós não estamos enxergando, mas está sendo emitido.
E eu quero voltar para outras moléculas aqui, por exemplo, o monóxido de carbono. O que que acontece também? Da mesma forma da água, ele é aquecido e ele só fica girando, rotacionando ali, vibrando e de acordo com o fóton que ele recebe e depois ele emite de volta para adquirir estabilidade. Se eu pegar outra molécula aqui, a molécula de nitrogênio, pelo visto, a molécula de nitrogênio não consegue ser nem atingida por essa radiação ser tão pequena. Em termos de, percebam que cada molécula, cada substância interage de uma forma com o fóton. E o fóton, ele tem características peculiares para cada tipo de onda. Se eu tenho onda infravermelha, se eu tenho... Acho que voltou agora, trava esse programa. Vamos ver o que está acontecendo aqui, se está gravando ainda, porque ele está travando e eu não sei por que ele está travando. Mas bora ver se ele reage aqui. Ok, então como a molécula do visível também não consegue interagir, no ultravioleta as moléculas passam e não conseguem interagir. Oxigênio, ultravioleta, não consegue interagir. Dióxido de carbono, pelo visto também não. Metano também não, mas se eu utilizar um infravermelho, olha só como a molécula vibra. Quando interage com ela, ela vibra e emite o fóton. Com a luz visível, ela já não interage tão bem assim. Com a onda ultravioleta, os fótons ultravioleta também não interagem tão bem. Com a água também não muda muita coisa. Aqui também não muda. Aqui sim, ó, vamos lá, era o que eu queria. O fóton foi absorvido pela molécula de dióxido de nitrogênio e emitiu depois o fóton, mas ela passou um grande tempo com esse fóton e depois ela emitiu esse fóton. Esse fóton está dentro do espectro da luz visível. Então, a luz visível, ela interage com a molécula de nitrogênio, emitindo fótons aí. A partir do momento que ela absorve, ela emite o fóton. Muito bacana. E tem um outro detalhe. Se eu emitir dentro do espectro do ultravioleta, a intensidade dessa radiação é tão grande que faz justamente com que a molécula seja desfeita, porque o fóton ele está interagindo como se fosse uma partícula, então ele se choca ali com a partícula de dióxido de nitrogênio e faz com que um átomo seja deslocado da sua molécula, como se fosse uma bola de bilhar realmente, que está tudo juntinho ali e você dá uma tacada e as bolas começam a interagir, né? Você tem ali uma colisão entre massas e aqui o fóton começa a mostrar que interage não como energia, mas como partícula. E isso é interessantíssimo para a física. Comporta como onda, mas ele também se comporta como partícula em determinado momento. Então, alguém se perguntou se o fóton interage como partícula em determinados momentos, com determinadas circunstâncias, com parâmetros muito bem estabelecidos, por que então a matéria pode se comportar como onda?
Então ficou essa questão aberta por bastante tempo e os cientistas começaram então a investigar se a matéria se comportaria como onda, ao contrário aí do que acontece com o fóton, que se comporta, que é onda e se comporta às vezes como partícula. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha cortado muito